Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda unidade da disciplina Contabilidade Pública do curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou o professor Paulo Souza e estarei aqui com vocês, os auxiliando em mais uma unidade dessa disciplina. Bom, a unidade 2 tem como enfoque falar sobre receitas e despesas públicas sobre a ótica orçamentária. Então, antes de tudo, torna-se importante que vocês entendam que a unidade 2 da disciplina, ela visa aprofundar sobre a execução orçamentária a partir da análise de receitas e despesas públicas no âmbito orçamentário. Esses dois elementos, receitas e despesas, eles constituem um núcleo operacional do orçamento e são fundamentais para que você possa compreender como o Estado arrecada recursos e como ele aplica esses a execução de suas políticas públicas, respeitando assim os limites legais e fiscais. Como já falei para vocês na unidade anterior, como vocês estudaram na unidade anterior, nós temos diversos instrumentos orçamentários que são executados por meio de diversas legislações, né? Posso falar sobre o nosso plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela vai colocar todas as receitas estimadas e as despesas fixadas em uma execução, certo? E para isso a gente precisa entender como é que esse universo funciona. Bom, o nosso terceiro capítulo, pertencente à segunda unidade da disciplina, ele fala sobre a receita pública, alguns conceitos, classificações e etapas. O que seria o conceito de receita pública orçamentária? A receita pública ela é compreendida como o conjunto de recursos financeiros que viabiliza a atuação do Estado. Como assim? O Estado ele precisa de recurso, ele precisa de capital para poder viabilizar todas as suas políticas públicas. Para isso, ele precisa arrecadar. E essa arrecadação ela é considerada como uma receita no âmbito público. No sentido amplo da coisa, a receita pública ela vai corresponder a todo o ingresso de recurso nos cofres públicos, certo? Como assim todo o ingresso? Eu posso considerar tanto receitas que foram estimadas no meu orçamento, quanto outros ingressos que não necessariamente eles estão compreendidos no meu orçamento público, certo? Bom, já no sentido estrito, eu vou considerar a receita todas as receitas orçamentárias, recursos do Estado. E essas receitas orçamentárias são aquelas receitas que foram estimadas na minha lei orçamentária anual. Então, no sentido amplo, todos os ingressos e no sentido estrito, somente receitas estimadas via orçamento, certo? Bom, é fundamental distinguir os ingressos orçamentários, que são justamente essas receitas orçamentárias, né, previstas em orçamento, dos ingressos extra-orçamentários. Os ingressos extra-orçamentários, eles não estão previstos em orçamento, eles estão contidos aqui na receita pública no seu sentido amplo. O que seria um ingresso orçamentário? O ingresso orçamentário são todos os ingressos que integram a LOA, a Lei da Orçamentária Anual, e que podem ser utilizados na execução de políticas públicas, certo? Por quê? Eu tenho o orçamento vinculado a políticas públicas. Então, todas aquelas receitas arrecadadas, eu tenho uma certa vinculação, eu preciso executar uma política pública referente àquele recurso. Já os ingressos extra-orçamentários, eles possuem um caráter temporário e eles representam, em determinado momento, uma obrigação para o Estado. Por quê? Eu posso ter um recurso recebido via Caixa, eu vou considerar isso como um ingresso extra-orçamentário, só que automaticamente eu posso eu ter que devolver esse recurso em um segundo momento. Por isso que, por exemplo, um depósito de terceiro, um calção, são considerados ingressos, no sentido amplo é uma receita, mas como ele tem uma obrigação como contrapartida, ou seja, eu tenho que devolver em determinado momento, ele é extra-orçamentário. Bom, as receitas orçamentárias, agora especificando na nossa no nosso ingresso orçamentário, elas são classificadas de diversas formas para que a sociedade ela possa exercer o seu controle social, para que a sociedade possa analisar esses recursos e para que assim eu possa alcançar a transparência pública. Bom, são classificações das receitas orçamentárias principais, tá?
por natureza, categoria econômica e ótica patrimonial. Classificação por natureza, ela vai identificar essa receita pública por meio da sua origem de recurso, ou seja, da onde esse recurso advém, da onde ele veio. Então, eu tenho a origem do recurso por natureza. Por classificação por categoria econômica, ela vai segmentar a receita em receita corrente e receita de capital. Geralmente, eu tenho essa subclassificação porque ela vai identificar necessariamente quais são as formas que eu tive de arrecadação. Geralmente, as receitas correntes, elas são recursos financeiros e as receitas de capital são recursos que vão ficar em ativos imobilizados, por exemplo, né? Então, eu tenho algumas vinculações por categoria econômica. Vocês podem detalhar melhor no livro de vocês. E a classificação por ótica patrimonial, ela vai distinguir as receitas entre receitas efetivas e não efetivas, certo? Bom, a execução da receita pública, ela vai ocorrer em 4 etapas, certo? Sendo a etapa de previsão, que é a etapa de planejamento, certo? O momento que eu estou prevendo, estimando o quanto eu vou arrecadar. A etapa de lançamento, quando eu gero, né, vamos dizer que um direito de receber por meio de um lançamento, de um ofício. A arrecadação, que é o momento específico que o ente que tem, o indivíduo que tem a necessidade de pagar, por exemplo, uma guia, vai realizar esse pagamento. E o recolhimento é quando eu faço a transferência para uma conta específica da União. Então, para fins orçamentários, a receita ela vai ser considerada realizada no momento da sua arrecadação, conforme o regime de caixa previsto na Lei 4.320, como eu falei para vocês, né? Sobre a ótica orçamentária, eu tenho esse regime misto, onde a receita ela vai ser considerada realizada no momento da sua arrecadação, ou seja, no momento que ela ingressa em uma conta pública, que não necessariamente condiz com a despesa, que a despesa mais na frente eu vou falar que é por competência. Bom, já para fins patrimoniais, o reconhecimento da variação patrimonial aumentativa, que é equivalente a uma receita, só que a receita orçamentária é pela arrecadação. A receita patrimonial é pelo efetivo regime de competência, ou seja, quando houve fato gerador. Nesse caso aqui seria no lançamento, né? Fazendo uma associação. Então, eu tenho que observar bem se eu estou falando de receita sob a ótica orçamentária ou receita sob a ótica patrimonial. Bom, e aqui eu trago um quadro resumo sobre as nossas etapas da execução da despesa pública. Previsão estimativa da receita. A previsão da receita a ser arrecadada no exercício, ela vai ocorrer nesse momento onde eu vou estimar. Estimando essa receita, eu vou ter essa estimativa lá na minha lei orçamentária anual. O lançamento vai ser o momento do reconhecimento da dívida, ou seja, reconhecimento formal da dívida tributária ou de outra natureza. É o momento, por exemplo, olha, eu estou fazendo o lançamento do IPTU. A partir do momento que eu lanço o IPTU, todos aqueles entes vão ter a obrigação de me pagar e eu teria o direito de receber, é o reconhecimento da dívida. Então, como uma variação patrimonial aumentativa, nesse lançamento eu vou ter essa receita. Mas, sob a ótica orçamentária, eu só tenho receita na arrecadação, ou seja, quando há efetiva coleta de recursos para os cofres públicos, certo? Quando o indivíduo vai lá, faz um pagamento daquela guia e, a partir daí, entra esse recurso adentra no cofre público. O recolhimento vai ser essa transferência do agente arrecadador para o Tesouro, certo? Ou seja, depósito dos recursos arrecadados lá no Tesouro Nacional. E daí eu tenho a última etapa da receita orçamentária sendo satisfeita. Agora, passando para o nosso capítulo 4, nós vamos falar sobre despesas públicas, classificações, execução e controle. Bom, a despesa pública ela vai representar a aplicação dos recursos arrecadados para a manutenção de serviços públicos e execução de políticas governamentais. Ou seja, todo recurso arrecadado ele precisa ser executado, ele precisa ser destinado para alguma finalidade. E a despesa pública é isso, ou seja, eu vou destinar recurso para pagamento de folha salarial dos meus agentes públicos, eu vou destinar recurso para uma manutenção predial. Então,
toda manutenção de serviços públicos e execução de políticas governamentais, por exemplo, algumas bolsas que são executadas pelo governo, tais como Bolsa Família e outros programas governamentais. Então, a despesa pública, ela precisa estar em equilíbrio com a receita, porque eu não posso ter mais despesa do que receita arrecadada, porque assim eu não vou ter eficiência dos meus recursos arrecadados, certo? Bom, assim como ocorre com a receita, é necessário distinguir a despesa orçamentária da despesa extra-orçamentária. Então, tem a mesma ideia. Por exemplo, a despesa orçamentária ela vai integrar o orçamento e financiar a ação governamental. Então, eu tenho a despesa orçamentária sendo prevista na minha lei orçamentária anual e ela vai ser destinada para ações governamentais, certo? Para manutenção de serviços públicos e para execução de políticas governamentais. Já a despesa extra-orçamentária refere-se à devolução de recursos de terceiros ou a pagamento de obrigações de exercícios anteriores. Então, eu não posso considerar, por exemplo, essa despesa com um componente do orçamento atual, se ela se refere, por exemplo, a um resto a pagar de um exercício anterior. Então, eu tenho que segregar o que é orçamentário e o que é não orçamentário, ou melhor, extra-orçamentário. Bom, a despesa orçamentária ela pode ser classificada também conforme o seu impacto patrimonial. As despesas consideradas efetivas, elas reduzem patrimônio líquido, ou seja, a despesa efetivamente é aquela que vai ter um reflexo, certo, patrimonial. Ou seja, eu tenho uma receita que aumenta patrimônio líquido e eu tenho a despesa que reduz o patrimônio líquido. Então, a despesa efetiva é aquela que reduz a receita e reduzindo automaticamente o patrimônio líquido. Já a despesa não efetiva, elas vão configurar fatos permutativos. Por exemplo, eu fiz aquisição de um bem de capital, de um imobilizado. Então, é uma despesa não efetiva por quê? É uma saída de recurso do cofre público para aquisição de um elemento que vai se manter no ente público, certo? Bom, além disso, a despesa ela pode ser classificada por natureza, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, certo? Que seriam as principais classificações. E aqui eu trago para vocês o que seria a classificação de natureza da despesa. Ela vai classificar as despesas com base em sua origem e propósito. Então, da mesma forma que eu tenho a natureza da receita, com base na sua origem, eu também tenho a natureza da despesa. Por categoria econômica, eu vou agrupar despesas em categorias econômicas aplicadas, de capital, corrente, da mesma forma. Grupo de natureza da despesa, eu vou organizar despesas em grupos com características semelhantes, certo? Então, eu tenho despesas que são destinadas para segurança, despesas que são destinadas para educação, e daí eu vou classificar por essa natureza da despesa. Por modalidade de aplicação, detalhar como os fundos são especificamente utilizados para fins específicos, então, dependendo muito da finalidade dessa despesa, eu vou ter uma modalidade distinta, e daí eu vou cada vez mais segmentando a destinação do meu recurso, e por elemento da despesa seria um nível mais detalhado de classificação da despesa, certo? Então, cada vez mais eu tenho diversos elementos que vão me contribuindo para um maior detalhamento de onde eu vou alocar um recurso público. Primeiro, eu vou identificar a origem desse recurso, certo? Ou seja, com base em origem e propósito, depois eu vou segregar em corrente e capital, depois eu vou identificar se é uma despesa que vai ser relacionada a uma depreciação, uma despesa relacionada a salários, uma despesa relacionada a outros benefícios que eu posso fornecer para os meus agentes públicos e etc. Se eu vou aplicar na área da educação, na área da saúde, e assim vai. Então, as classificações elas são importantes por conta disso. Bom, o processo da despesa orçamentária ele vai se dividir em duas grandes fases. Eu tenho a fase de planejamento e eu tenho a fase de execução da despesa pública. Bom, a fase de planejamento ela vai compreender a fixação da despesa, a descentralização de créditos orçamentários, a programação e os procedimentos licitatórios necessários para se executar uma despesa. E na sua execução, eu vou ter o empenho, a liquidação e o pagamento. E aqui eu explico para vocês o que seria cada uma dessas etapas dentro de uma fase. Então, por exemplo, como falei para vocês, dentro do planejamento, eu tenho a fixação da despesa, certo? Eu tenho a descentralização de créditos e a programação orçamentária e procedimentos licitatórios. O que seria a fixação, né? O planejamento da despesa significa que eu preciso fixar uma despesa na LOA, estabelecendo o quanto eu vou ter que
fixar referente àquela receita estimada, certo? Que seria a fixação, ela seria o momento que eu vou equiparar o que eu tenho de receita estimada com a minha despesa. Seria também de uma certa forma, uma estimativa do quanto eu vou ter de despesa executada em um determinado período. A descentralização do crédito significa que eu preciso descentralizar, né, segregar aquele crédito de uma fonte específica. Então, já tenho uma receita, eu faço a descentralização de um crédito orçamentário para ter uma despesa a ser executada em um segundo momento. A programação orçamentária ela está relacionada à forma de destinação desse recurso, certo? Ou seja, eu vou programar lá na minha etapa de planejamento o quanto eu vou destinar de recurso para ações específicas. E daí eu vou fazer os meus procedimentos licitatórios. É a partir daqui que eu vou ter a contratação de bens e serviços com base na minha programação específica, certo? Olha, eu vou realizar um procedimento licitatório para uma contratação de serviços de terceiros ou não. Eu vou fazer um procedimento licitatório para aquisição de vacinas para o setor de educação, para aquisição de materiais de saúde, etc, certo? E daí eu vou para a minha execução da minha despesa pública, que daí eu vou ter um empenho. A partir do momento que eu já tive minha programação, descentralização de créditos, etc., eu vou empenhar. Aí, o empenho ele significa que eu estou alocando parte desse recurso que foi descentralizado e programado para uma finalidade específica. E a partir do momento que eu tenho um empenho, o Estado ele tem a obrigação de ter que executar esse recurso. Então, é a partir do empenho que eu vou considerar efetivamente uma despesa orçamentária. A liquidação, ela vem após o empenho. O que seria a liquidação? A liquidação ela compreende a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, eu vou fazer toda a análise documental, identificando se esse prestador de serviço, por exemplo, se ele está em dias com as suas obrigações, certo? Principalmente obrigações tributárias, vou verificar suas certidões, eu vou identificar se ele fez a prestação do serviço ou a entrega dos materiais corretamente, se não tem nenhum problema. Se eu identificar que ele está quite com as suas obrigações, aí eu vou fazer a liquidação, atribuindo assim o direito desse credor de receber o recurso. Após a minha liquidação, eu posso fazer o meu pagamento, ou seja, o recurso ele sai do cofre público, é transferido para esse prestador de serviço, certo? Ou para esse fornecedor de material, e a partir daí eu tenho a minha despesa paga, eu tive a execução financeira dessa despesa. Bom, aí aqui eu finalizo com vocês, né, as duas grandes fases e as etapas da despesa pública orçamentária, e eu entro na conclusão da nossa aula. Nessa unidade, foram analisados os conceitos, classificações e etapas da execução da receita e da despesa pública sobre a ótica orçamentária. Bom, a correta distinção entre ingressos e dispêndios orçamentários e extra-orçamentários, bem como a compreensão dos impactos patrimoniais de receitas e despesas, são essenciais para que você possa avaliar o equilíbrio fiscal, ou seja, para que eu identifique se as receitas não estão menores que as despesas orçamentárias. Eu preciso ter equilíbrio fiscal, certo? De receita arrecadada, despesa executada. Também é importante identificar essa distinção para que eu possa avaliar a legalidade dos gastos e a transparência da gestão pública. Bom, esses conhecimentos que foram adquiridos nessa unidade 2, eles são muito importantes para o estudo da contabilidade patrimonial, que vocês vão ver na próxima unidade, na unidade 3, bem como para os registros contábeis que serão abordados nessa próxima unidade. Então, a unidade 2 fala sobre receita e despesas sobre a ótica orçamentária, e a unidade 3 a gente vai falar sobre contabilidade patrimonial. Quais seriam, o que é compreendido como patrimônio público? Quais são os principais grupos de contas compreendidos nesse patrimônio público? E assim sucessivamente. Bom, agradeço vocês por estarem aqui assistindo mais uma aula da disciplina de contabilidade pública. Eu desejo que vocês tenham bons estudos e sucesso na finalização dessa segunda unidade e nos veremos na próxima unidade, unidade 3. Bom, até logo e até mais. Tchau, tchau.